Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Bruno e eu sou trabalhador do Centro Espírita da Associação Espírita União, em São Carlos, da Regional Araraquara. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema 35, que está inteiramente contido no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento, a intuir os nossos corações e a nos guiar sempre nessa caminhada tão desafiadora pela Terra. O tema central da nossa conversa de hoje tem a ver com abraçar a mudança. O abraço que nós sempre podemos entregar, nós podemos dar à mudança, é importante que ele seja dado com duas considerações: que seja sempre um abraço sem medo e um abraço dado com amor. É muito forte o impacto e a velocidade com que as coisas estão mudando hoje em dia. E eu tenho certeza que é assim que você se sente dentro do seu coração, porque é assim que eu me sinto, e eu acho que muitos corações nesse momento da Terra se sentem assim. No entanto, o processo de nós nos amarmos, o processo de nós nos doarmos, o processo de nós nos melhorarmos, passa pelo abraço de todas essas mudanças. Na medida em que é muito importante colocarmos o amor à frente, sempre, das nossas tomadas de decisão, da nossa dedicação ao próximo e da nossa dedicação para fazer com que esse mundo, do jeito que ele se apresenta, funcione. Também é muito importante que esse abraço, essa predisposição amorosa, ela seja conduzida sem medo. Óbvio que não é de um dia para o outro, óbvio que não é tão fácil assim, é como dizer não coça, mas é muito importante que a gente aprenda a lidar com esse medo dentro do nosso coração e lidar com essa mudança com medo mesmo. Eu gosto sempre de falar que é muito importante nós nos desapegarmos da ideia de que o mundo antigamente era melhor. A ideia de que, porque no meu tempo. E eu digo isso porque esse tipo de frase, esse tipo de pensamento, traz consigo o abalo da esperança em dias melhores. Ele traz consigo, muitas vezes, uma acusação vazia, porque a nossa visão, muitas vezes, ela está viciada nas nossas vivências, nas nossas dificuldades, na nossa história. E ela traz um saudosismo que muitas vezes consome as nossas melhores forças. Dessa forma, sempre vale a pena nos lembrarmos da palavra do Cristo que dá nome ao capítulo sobre o qual fundamentamos as nossas palavras essa noite. Eu não vim destruir a lei, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Como nós podemos, sobre a terra, imaginar um retrocesso se Deus é o perfeito amor e a perfeita justiça? Sempre vale a pena pensarmos no peso da velocidade das nossas comunicações, da aproximação que nos permite a nossa tecnologia hoje em dia, para veicular todo tipo de notícia, considerando que também hoje nós seguimos tendo uma imprensa que muitas vezes se vale de assuntos que podem criar dificuldades dentro do nosso coração. A pergunta é sempre a quais novidades nós nos ligamos e como nós lidamos com essas novidades. O que é que nós procuramos, do que é que nós nos aproximamos. Se tivermos isso em mente, será possível entender que muitas vezes é só uma questão do foco que os nossos olhos dão. E essa serenidade talvez nos permita processar e perceber que, em geral, quando nos apegamos ao que passou,
ao que já foi, em nome de uma visão de mundo que muitas vezes é somente a nossa, nós nos machucamos, nós estagnamos, nós dificultamos a nossa própria caminhada. Nesse sentido, por exemplo, podemos citar a lei mosaica, a lei de Moisés, no caso, que é baseada em 10 mandamentos, muito conhecidos graças à Igreja Católica, e que foram extremamente importantes para guiar a humanidade, na verdade, boa parte dos hebreus, mas para guiar as pessoas num momento de muita indisciplina, de primitivismo, de dificuldades profundas relacionadas ao nosso lidar com a vivência física e com o profundo materialismo no qual nós estávamos envolvidos naquele momento histórico, naquele contexto. A lei mosaica foi fundamental, foi importantíssima, mas ela teve o seu uso, teve o seu tempo e passou. Da mesma forma, podemos encontrar inúmeros exemplos de costumes, de coisas, de fatos que em dado momento histórico tiveram a sua utilidade. Um exemplo simples pode ser dado a partir dos nossos próprios instintos, que de alguma forma nos levaram até aqui, mas que não nos servem mais. Do mesmo jeito, essa percepção de que algumas coisas nos foram úteis, mas não nos servem mais e muitas vezes nos pesam, pode ser encontrada dentro do nosso próprio coração. É o chamado que nós ouvimos nas grandes mudanças, como vivemos agora e como vivemos com certeza nas últimas décadas, pois as mudanças apenas aceleram e chegam e continuam a nos acertar, bem no meio das nossas expectativas, bem no meio das nossas visões, muitas vezes cristalizadas. E é nosso dever entender, olhando para o nosso coração, o que significam esses chamados. Em muitas situações, esse chamado pode ser a pandemia, e a gente sente isso bem forte na pele nos últimos meses, com certeza. Pode ser também coisas muito, não vou dizer muito menores, mas coisas de escala muito menor, né? Coisas muito mais pontuais, como um olhar triste de alguém que está na rua, que precisa de ajuda, em situação difícil. Pode ser uma agressão, que muitas vezes nos parece gratuita e que vem de um amigo, de um familiar. Pode ser a incompreensão dos nossos pares, dos nossos colegas de trabalho. E todas esses eventos, eles contribuem para chacoalhar a nossa percepção, o nosso coração, e servem com certeza como pontos de reflexão para entendermos esse chamado. Mas diante de tudo isso, talvez muitos estejam se perguntando como preparar o coração para esse tipo de coisa, porque não é muito fácil. Nós estamos acostumados à reação rápida, nós estamos acostumados ao tomar lá da cá, no sentido de revidarmos na mesma moeda, que de alguma forma estava ali embrenhado, por exemplo, dentro das leis mosaicas, da forma como ele conduzia o povo judeu naquela época. E a pergunta sobre como preparar o nosso coração, ela está em Jesus Cristo. Como preparar o meu coração? Como Jesus fez, como Jesus muito bem nos demonstrou. O que o mestre da Galileia fez naquele momento, em que ele brilhou, ele surgiu para o mundo, foi reduzir todos os mandamentos da lei mosaica a uma simples lei de amor. E a lei de amor, que quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós silenciamos a nossa mente, quando colocamos o nosso coração à disposição do próximo, de um familiar,
de um amigo, de um desconhecido que precisa de ajuda, muitas vezes nos pede, essa lei de amor, ela ressoa dentro de nós, como ressoa em todo o universo. E o tempo todo, nesses momentos de grande mudança, que como eu estava dizendo, é muito importante tentarmos abraçar a mudança com amor e sem medo, nesses momentos de grande mudança, são os momentos em que a lei de amor está nos perguntando, através da consciência imortal que Deus nos deu no momento da nossa criação, como seres, como centelhas, como partes pequeninas dele, é uma lembrança dessa lei de amor, nos perguntando lá no nosso íntimo da nossa consciência, o que será que nós carregamos até aqui? Nos foi muito útil em algum momento, de alguma forma, mas não nos serve mais. Quais serão os sentimentos? Quais serão os hábitos? Quais serão as nossas manias, os nossos costumes, as nossas dificuldades que muitas vezes criamos para nós mesmos? Quais serão. Pode ser um trabalho, pode ser um emprego, pode ser muita coisa, na verdade, que nós trouxemos até aqui, que nos foi útil e não nos serve mais. O grito da mudança dentro dos nossos corações é esse. E nesse momento, nas últimas décadas que vivemos, isso fica cada vez mais evidente. O mundo grita para todos nós, meus irmãos. E dessa forma, à medida que o tempo avança, o nosso coração ele está pedindo uma coisinha, que nós deixemos para trás a forma em favor da essência. Quando as leis mosaicas existiram, como eu disse, elas foram muito úteis, e o que Jesus fez foi extrair delas a essência do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como o amor que temos a nós mesmos. Nesses momentos em que nós muitas vezes nos encontramos desafiados pela realidade, quando nós nos encontramos combalidos, cansados, desesperançosos, é que podemos interpretar o mundo chegando através do nosso coração, despertando a nossa consciência e através da dificuldade bendita, porque tudo é bom no universo, pois emana de Deus. Nesse momento, o coração está dizendo: o que será que nós podemos olhar e do que será que nós podemos abrir mão da forma em favor da essência? Da mesma forma, da mesma maneira como o universo, o nosso coração é mudança e turbulência. E isso não é ruim. Isso só está ligado ao fato de que tudo muda sempre. Como são os fluxos da natureza? Esses ciclos naturais, eles batem muito forte no nosso coração e eles são, acima de tudo, a, essa noção de que as leis de Deus se resumem a uma só. E que a mudança, ela não é feita para ser resistida. A mudança é feita para ser abraçada. Isso é um desafio. E é um desafio da vida, do nosso coração e do mundo, para que nós nos reinventemos. Para que a nossa renovação seja real, seja profunda, seja significativa para nós e para os outros. Todos os dias, essa lei de amor, que a tudo muda, a todo momento, ela nos provoca para o nosso melhor, na constante renovação do nosso modo de ver e de viver. Existe uma frase muito interessante que eu encontrei esses dias na internet, atribuída ao Bob Dylan, que ressoa muito forte dentro do meu coração e que eu acho que eu posso compartilhar nesse momento, em que ele diz que é muito importante que nós aprendamos a deixar, a evitar, a não ficar tentando fazer as coisas acontecerem para deixar que elas aconteçam. É uma diferença sutil, mas fundamental na percepção da mudança, que deve ser constantemente abraçada com amor e sem medo.
E assim, essa renovação, ela está, podemos dizer, toda contida no cristianismo primitivo, na forma como os primeiros cristãos, impulsionados, estimulados pela vida do Cristo, como eles viveram aqueles primeiros momentos, aqueles primeiros 1, 2, 3 séculos depois que o mestre Jesus desencarnou. O quanto essas pessoas foram perseguidas, foram mortas, foram desprovidas de todo tipo de facilidade ou, em algumas situações, né, de tratamento igualitário, e ainda assim perseveraram. Passaram todos eles por muitas situações difíceis e ainda assim perseveraram. Olhavam a mudança e diziam: tudo é para o bem, tudo é em nome do amor que rege o universo. A construção da nossa fé passa por essa percepção, de forma que esse processo de renovação pode se construir sobre essa base de fé, tornando o nosso coração mais flexível, a nossa mente mais leve e, de uma forma geral, nos tornar mais preparados para lidar com muito amor diante das dificuldades, porque elas virão, entendendo que nada de mal, efetivamente mal, pode vir de uma fonte que emana apenas bondade e justiça, nosso Pai Celeste. E assim, podemos dizer que Jesus deixou essa receita presente no cristianismo primitivo e sempre tão forte dentro dos nossos corações através do seu exemplo, que atravessou as eras, nos lembrando que o seu jugo é suave e que seu fardo é leve. E que o que nós precisamos mais procurar nesses momentos em que a nossa fé acaba questionada pela situação que o mundo nos apresenta, o que mais vale a pena procurar dentro de nós nesse momento são essas forças de renovação. E essa renovação surge pela vivência, surge por essa reflexão do que nos foi útil, mas é importante que seja deixado para trás, e sempre pela lembrança de que no final, o que importa mesmo é o que nós queremos carregar. E diante disso, vale a pena que fique conosco sempre a reflexão de que essa mudança contínua faz parte da renovação do mundo e que essa lembrança todos os dias é muito importante porque, meus irmãos, o mundo está em renovação. É importante que nós utilizemos as nossas ferramentas dentro do nosso coração de perdão, de caridade, de amor ao próximo, a empatia, tudo que nós carregamos de bom dentro do nosso coração, impresso pela bondade infinita do nosso Pai, relembrado pela capacidade de Jesus em sumarizar todas as palavras, todas as leis, tudo que há na nossa vida, na expressão de um amor puro. E assim conseguiremos cada vez mais transformar o nosso desconforto que nasce dessas mudanças em dádiva, para que, junto com o mundo, nós possamos nos renovar também. Eu agradeço a todos por terem ouvido até aqui, aqueles que ouviram, e espero que tenham aí dias, semanas, depende de como você chegou até esse vídeo, de muito amor, muita paz, muita reflexão nas oportunidades que as mudanças nos trazem, assim como a nossa capacidade de abraçar essas mudanças com amor e sem medo, nos renovando sempre. Que Jesus esteja conosco e até a próxima.